Bom, pessoal, chegamos a mais uma sequência de exercícios nessa semana, nosso Enem por habilidades. O próximo exercício, então, habilidade 11, né? Ainda estamos trabalhando com escalas, é o exercício 58 na página 59 do nosso livro, tá bom? Dá um zoom aqui que eu vou copiar esse exercício. Deixa eu pegar ele aqui, jogar ele para minha lousa lá. Joia. Bom, nós temos esse exercício aqui, então, que é a planta baixa, tá? O pessoal sempre reclama aí que a matemática às vezes é descontextualizada, não sei o quê. A gente está vendo que é nem por habilidades, os exercícios são todos contextualizados, né? E a gente vê o quanto é importante desenvolver a matemática básica para depois aplicar em exercícios, né? Bom, vamos lá. A planta baixa de um apartamento está representada a seguir. Está ali. Então tem o que? Suíte, o quarto, outro quarto, sala de jantar, varanda e um monte de coisa, né? As medidas mostradas na planta são as medidas reais, então prestem atenção nisso. As medidas mostradas na planta são as medidas reais, ok? Supondo que a escala desse desenho seja equivalente a 1:1000. Portanto, a minha escala é cada 1 centímetro na planta, né, no desenho, correspondem a 1000 centímetros na realidade, ok? Bom, eu tenho o quê? Depois disso ele pergunta, qual a área da suíte nessa representação em metros quadrados? Então, observe que ele não quer medida linear, tá? Ele quer a medida da área. A área aqui em metros quadrados, ok? O que é medida linear e o que é medida diária? Linear é um segmento de reta, tá bom? Então, quando eu falo que uma reta tem 1 centímetro, é aqui, uma medida linear, tá bom? Então, essa medida que nós temos aqui, ó, da escala, é medida linear, tá? É para eu medir uma linha, né? Um segmento de reta. Por exemplo, o lado do, da planta aqui da casa, tá bom? Agora, quando eu falo em área, aí eu estou falando em duas medidas, bidimensional, né? Comprimento e largura, ok? Comprimento e largura. Então, por exemplo, aqui eu vou ter uma medida e aqui outra medida, tá bom? Por isso que ela vira centímetro quadrado, metro quadrado, é um cálculo de medida bidimensional, tá bem? Bom, então, quanto que ele quer a área da equivalente às medidas mostradas na planta são medidas reais. Supondo que a escala desse desenho seja equivalente a 1:100, qual a área da suíte? Então, ele quer a suíte. A suíte está escrito ali com uma área real 12,07 metros quadrados. Eu já não enxergo mais nada, acho. Então, a minha área real, ó, a área real da suíte é 12,07 metros ao quadrado. Vou transformar isso aqui em centímetros. Vamos lá, ó. Tem um metro ao quadrado, daqui eu venho para decímetro ao quadrado e depois centímetros ao quadrado. Professor, poderia deixar em metro quadrado? Poderia, tá? Eu vou fazer a conversão só para a gente raciocinar em cima do problema. Eu tenho 12,07. Para eu andar para cá, eu multiplico por quanto? Se você pensou por 10, está errado, tá? Porque por 10 é conversão linear, se fosse de metro para decímetro, né? Como é ao quadrado, a gente multiplica por 100, tá bom? Multiplica por 100. Então eu ando com a vírgula duas casas, eu fico com 1207 e para cá eu acrescento 2 zeros, ok? Beleza. Então eu tenho que a minha área da suíte equivale a 120.700
centímetros ao quadrado. Ok? Joia. Bom, e como é que eu trabalho com a minha escala agora em centímetro quadrado também, né? Bom, se eu quisesse saber a medida de 1 centímetro quadrado na minha planta, né? 1 centímetro quadrado. Era só eu fazer vezes 1 aqui, ó. Então aqui vira ao quadrado, ó. Vou mostrar depois geometricamente. E aqui também na realidade, então 1 centímetro quadrado na planta corresponde a 1000 centímetros quadrados, né? A gente vai 1000 centímetros ao quadrado na realidade também, tá? Vou só mostrar aqui, ó. Vai ficar com 1 ao quadrado é 1 e aqui centímetros ao quadrado. E aqui eu vou ficar com 1, vai acrescentar quantos zeros, né? 1000 vezes 1000, acrescenta aqui 3 zeros também. Portanto, eu fiquei com 1 milhão de centímetros ao quadrado. Olha bem isso que eu pedi. 1 milhão de centímetros ao quadrado. Ok? 1000 ao quadrado, 1 milhão de centímetros ao quadrado e aqui centímetros ao quadrado. Portanto, observem que 1 centímetro quadrado na minha planta correspondem a 1 milhão de centímetros quadrados na realidade, ok? Professor, como assim? Olha só, se eu tivesse um quadradinho aqui na minha planta, de 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro, ok? Que vale 1 centímetro e aqui 1 centímetro, beleza? Na planta. Esse 1 centímetro corresponde a quanto? Eu vou fazer em azul aqui, ó, do outro lado, só para a gente visualizar. Faz de conta que aqui eu teria esse 1 centímetro aqui corresponde a 1000 centímetros na realidade, não é? 1000 centímetros na realidade. E aqui a mesma coisa, corresponde a 1000 centímetros na realidade, ok? Então, 1 centímetro na minha planta, em vermelho, também corresponde na realidade a 1000 centímetros na realidade, está em azul. Bom, como que eu calculo a área desse quadradinho aqui na minha planta? A área na planta, 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado, ok? E a minha área real seria 1000 vezes 1000, né? Base vezes altura, ou lado vezes lado, que é o quadrado, né? Portanto, 1000 vezes 1000, 1000 ao quadrado, ok? Que vai dar 1 milhão de centímetros quadrados. Então, eu chego na minha escala, ó, em medida de área, tá bom? Cada 1 centímetro quadrado na planta corresponde a 1 milhão de centímetros quadrados na realidade, ok? Então, eu já fiz direto aqui em cima e depois eu fiz a demonstração geométrica aqui embaixo, para a gente só entender o porquê dela, tá bom? A gente desenvolver esse pensamento aqui, tá bem? Bom, então agora eu tenho a minha escala ali. Deixa eu apagar esse monte de coisa que eu fiz aqui para despoluir a minha lousa. Façam essas anotações, ok? Isso é muito importante, porque daqui a um tempo você vai esquecer, tá? E você precisa estudar, entender de novo, ou vai fazer um projeto aí, galera da arquitetura, de desenho, precisa entender o cálculo de área, conversão de escalas. Então, anotem essas informações, tá bom? Isso é um exercício para se ter durante muito tempo, tá? Lá na frente, na sua vida, você um dia precisa calcular isso de novo, aí você, eu tenho um material lá que meu professor ensinou, eu vou lá catar esse material e aí ver de novo como foi feito, tá bom? Bom, então eu tenho o quê? Que a minha escala ficou em cada 1 centímetro quadrado corresponde a 1 milhão de centímetro quadrado na realidade. Bom, eu tenho
na realidade, que a minha suíte equivale a 120.700 centímetros quadrados. É aqui que eu falo que você já poderia deixar em metro, tá bom? Se você transforma isso aqui em metro quadrado, e aqui também em metro quadrado, você já sai com a resposta em metro quadrado, tá bom? Mas eu deixei em centímetro para a gente já iniciar o raciocínio aqui em cima, tá bem? Para a gente não se perder. Bom, então eu vou deixar ele assim. Aí eu quero saber, bom, se eu tenho que na minha realidade, a minha suíte tem 120.700 centímetros quadrados, a minha escala é 1 para 1 milhão. Eu quero saber esses 120.700, quantos centímetros quadrados ele representa no meu mapa, na minha planta baixa, tá bom? No meu desenho, tá? Olha só, olha o raciocínio, hein? Isso é importante. Mais do que o cálculo, é o raciocínio que é o importante. 1 centímetro quadrado no mapa corresponde a 1 milhão de centímetros quadrados na realidade. Quantos centímetros quadrados na planta correspondem a 120.700 centímetros quadrados, que é a área da minha suíte, ok? Estabelecemos a proporção ali. Agora eu venho e multiplico em cruz, tá? Vai ficar esse 1 milhão vezes x, ok? Igual a 120.700, né? Isolo x, cara chato fica sempre sozinho, 120.700 dividido por 1 milhão. Exercício bem complexo esse, mas se você acompanhou o meu raciocínio, você vai entender. Aqui eu posso cortar os dois zeros daqui com esses dois zeros daqui, né? Corto eles ali. E agora eu fiquei, vou fazer aqui em cima, 1207 dividido por 2, 3, 4 zeros. Se eu tenho 4 zeros, eu vou andar com a vírgula 4 casas, né? Então aqui vai ficar quanto? 1207, a vírgula estava aqui, né? Vai andar 4 casas para a esquerda, dividir por 1000, né? Então vai andar 1, 2, 3, 4. Vem para cá, tá bom? Então eu fiquei com 0,1207 centímetros. Olha, isso é importante, hein? Ó, não vamos perder a unidade de medida. Centímetros ao quadrado. Tá? Tudo que a gente trabalhou até agora, ó, era por isso que eu sempre deixo a unidade de medida junto com os números para eu não me perder também. E eu deixo para vocês essa dica. Porque você está trabalhando com centímetros ao quadrado. Então a sua resposta final foi dada em centímetros ao quadrado. Mas ele não quer resposta em centímetro quadrado, ele quer em metros ao quadrado. Então eu tenho que converter, né? Eu tenho aqui, ó, 0,1207 centímetros ao quadrado. Se eu vou andar para cá agora, ó, o que eu faço? Eu divido por 100, né? Divido por 100. E para chegar em metro ao quadrado, eu divido então por 100 de novo. Então eu vou andar 4 casas, né? Porque dividir por 100, dividir por 100, né? 4 zeros. Então 4 casas com a vírgula. Deixa eu apagar esse monte de coisa para eu poder fazer a conta bonitinha aqui, ó. Apagar aqui. Vão com calma, tá bom? Vão resolvendo o exercício junto comigo aí. Olha só. Então eu tenho o 0,1207, que será dividido por 100 primeiro, não é? Aí, de centímetro quadrado para decímetro quadrado, eu divido ele por 100. Então, esse 1207 vai aumentar as suas casas aqui, né?
Dividir por 100, a vírgula estava aqui. A vírgula estava aqui. Ela vai andar 2 casas. Então, ela veio 1, 2, ela veio para cá. Então, aqui eu tenho decímetro ao quadrado, ok? Agora, eu preciso de decímetro ao quadrado para metro quadrado. Então, eu vou andar com a vírgula 2 casas de novo, que eu divido por 100. Né? 0,001207 dividido por 100. De novo. Então, eu estou de decímetro quadrado para metro quadrado. Vou andar com a vírgula mais uma vez. 1207. A minha vírgula, então, ela estava aqui, né? Originalmente. Se ela mandar 2 casas à esquerda, ela vem para cá. E agora sim eu tenho a minha resposta em metros ao quadrado. Portanto, a minha área da suíte, a real, já foi informada no problema, 2,07 metros ao quadrado. Na planta, acabamos de calcular 0,123401207 metros ao quadrado. E a minha alternativa é a alternativa A do meu problema, ok? É isso que a gente calculou aqui. Era um exercício bem complexo, né? Porque trabalhar com área é diferente de trabalhar com medida linear, né? Acho que esse é o segundo exercício, não, já é o terceiro já que a gente trabalha com medida diária, né? Nessa habilidade 11 aí. E esse acho que era o mais difícil de todos, tá? Muito bacana esse exercício. É onde a gente põe à prova aí muita matemática básica aí que é importante a gente desenvolver. Professor, mas eu encontrei muita dificuldade nisso, então eu sou burro, né? Se é matemática básica, eu não estou entendendo nada, tá difícil. Não, não é isso. Você está desenvolvendo, você está aprendendo o raciocínio e aprendendo a usar na prática um monte de informação matemática que você acumulou ao longo desses anos todos, né? Os exercícios vão ficando mais complexos, mais contextualizados, e é onde você começa a aprender a raciocinar para usar todas as ferramentas matemáticas que você já aprendeu. Olha só, medida linear, medida diária, bidimensional, tudo que você foi aprendendo no ensino fundamental 1 e fundamental 2, né? Conversão de medidas, de medida linear, de medida diária, para metro, metro quadrado, para decímetro, decímetro quadrado, ok? Cálculo de área, tá bom? Então, várias coisas foram trabalhadas aqui. Razão e proporção, né? Para a gente poder calcular as conversões da escala. Tá bom? Então, várias ferramentas vão se acumulando e agora, mais do que saber calcular, é importante desenvolver o raciocínio. Esse é o objetivo do ensino médio também, né? Além de dar novas ferramentas mais potentes do que do ensino fundamental 2, você vai desenvolver mais raciocínio, mais pensamento. Qualquer dúvida, chama o tio aí. Abraço. Obrigado pela atenção de vocês.